A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra do Senhor na sua vida, para você. Eu creio que a palavra de Deus não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. E hoje é uma palavra de Deus para ser ministrada ao seu coração. A sabedoria de Deus vai inundar a sua vida. Eu creio que Deus tem para nós espírito de sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia a todos. Que o Senhor possa te abençoar ricamente nesse dia. E nós vamos compartilhar mais uma vez sobre a sabedoria de Deus. Esse livro de Provérbios tem tantas verdades espirituais, tantas coisas tremendas que Deus de fato tem a nos ensinar, nos inspirar de uma forma poderosa. E se você está nos acompanhando aí, gostaria muito que você também decorasse textos desse livro de Provérbios, né? Eu estou fazendo aqui uma lista de versículos que eu quero decorar e também eu quero passar para você também, né? E do primeiro dia, um que eu falei para você decorar foi o Provérbios 1, versículo 7, né? Que o temor do Senhor é o princípio do saber, né? Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O segundo dia que nós falamos ontem, né? Gostaria que você decorasse, está lá em Provérbios capítulo 2, versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então são versículos pequenos, mas que você pode confessar, você pode declarar durante o seu dia, né? E agora nós vamos para o capítulo 3 do livro de Provérbios. Mas antes disso eu gostaria que nós orássemos, pedíssemos para que o Espírito Santo falasse conosco. Senhor, dá-nos a tua graça de ouvir a tua palavra e sermos edificados. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de mover o nosso espírito, nosso coração. Dá-nos espírito de sabedoria e de conhecimento. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar essas verdades espirituais. Sejamos transformados pelo Senhor, de glória em glória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Convide alguém agora mesmo para também participar dessa ministração. Com certeza vão ser edificados, abençoados, vão ser inspirados pelo Senhor. Eu vou fazer aqui também. Chame algumas pessoas ou mande algum grupo que você está, para que eles possam também receber da revelação, do conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 3 de Provérbios. Hoje é dia 3 de julho. Vamos falar do capítulo 3. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, olha só, um princípio já poderoso da palavra de Deus. Quando você se volta para aprender das coisas dos céus, das coisas celestiais, é fato que isso vai aumentar os seus dias sobre a terra, mas não é qualquer tipo de vida que você vai ter aqui. Vai ser uma vida cheia de paz. Por isso você está aqui hoje comigo. Com certeza você tem um desejo de aprender a palavra de Deus, de receber da palavra. E quando você aprende da palavra, consequentemente, você vai ter seus dias prolongados e ainda mais você vai viver em paz nessa terra. É o que a palavra de Deus diz. É uma promessa da palavra. E você apenas diga amém aonde você está. Versículo 3, capítulo 3. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-os no pescoço, escreve na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Coloca a sua confiança no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Às vezes tem umas palavras diferentes aqui nessa versão da Bíblia, não é? Revista e atualizada. Porém, é importante que você
Entenda o que a Bíblia está dizendo. Então, o que é não estribe no seu próprio entendimento? Ou seja, não faça do seu entendimento o seu apoio, onde você se apoia, onde você encosta. Entende? Então, dependendo do que você coloca o seu apoio, e aquilo ali não está bem firmado, isso, você vai cair, porque você colocou o seu peso, você colocou a sua sustentação ali, e porque aquilo ali não tem sustentação, isso vai fazer com que você caia, você tropece. Né? Talvez você já sentou numa cadeira que não tinha capacidade de sustentar. Né? O que aconteceu? Ela quebrou. Entende? Alguma coisa você encostou e caiu, quebrou. Veja, por quê? Porque é o que a Bíblia está dizendo. Confie no Senhor de todo o teu coração e não coloque a sua sustentação no teu próprio entendimento. Ou seja, não confie em você mesmo. E aí, o que é o versículo 6, que é um versículo que eu gostaria que você decorasse desse capítulo 3. Reconhece o Senhor, reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, quando você traz o Senhor para a sua vida, traz o Senhor para a sua casa, traz o Senhor para o seu casamento, traz o Senhor para o seu trabalho, traz o Senhor para os seus estudos, traz o Senhor para o seu ministério, você está reconhecendo que o Senhor é aquele que pode te ensinar, é o seu sustento, é aquele que vai te capacitar para aquilo que Ele tem para a sua vida. Então, o resultado é que você vai ter as suas veredas endireitadas, ou seja, Deus vai te levar para o caminho certo. O que nós estamos fazendo aqui nesse mês de julho? Apenas nos enchendo da palavra, conhecendo a palavra. Enquanto nós aprendemos o Senhor, enquanto nós adquirimos sabedoria, Deus vai mudando as nossas veredas. Deus vai nos colocando no lugar certo. Deus vai nos conduzindo no caminho certo. Então, reconheçam em todos os seus caminhos. O Natan escreveu aqui, em todas as coisas, e Ele endireitará as suas veredas. Então, você quer, às vezes nós andamos por veredas tortas, ou veredas são caminhos tortos. Mas quando nós vamos aprender a palavra, Deus vai nos endireitando. Quando nós trazemos o Senhor para dentro das nossas vidas, quando nós trazemos o Senhor para diante daquilo que nós estamos vivendo, então Ele mesmo vai nos conduzir para o caminho certo. Ele mesmo vai colocar pessoas para nos instruir. Ele mesmo vai nos conduzir no caminho em que devemos seguir. Então, grave esse texto. Né? Decore ele, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Versículo 7, continua dizendo no mesmo aspecto: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos e aparta-te do mal. E isso será o quê? Saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Até a sua saúde vai ser melhorada pelo fato de você não ser sábio aos seus próprios olhos. Achar que sabe. Esse é um grande problema. Muitas vezes nós achamos que sabemos alguma coisa, mas o Senhor que nos criou, Ele sabe todas as coisas. E é o que nós já falamos no primeiro dia, né? 1 Coríntios 8:2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Então, nós não sabemos, precisamos aprender. O fato de estarmos aqui é porque nós precisamos aprender. Nós precisamos conhecer a sabedoria que vem do alto. Versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Vai haver provisão, haverá prosperidade à medida que você honra. À medida que você honra ao Senhor com os seus bens, com as suas primícias, quando você tem um coração generoso. Porque o coração generoso é o coração de Deus. E se Deus está colocando algo no seu coração para contribuir, para dar, para abençoar, com certeza é o Senhor. E com certeza vai ter também a colheita, porque é um plantio espiritual. Né? Você está plantando e você vai semear aquilo que você está, com certeza, plantando no reino de Deus. Versículo 11, capítulo 3. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades na sua repreensão. Ou seja, não fique chateado, não fique magoado com a repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama,
Assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então veja, o pai, ele disciplina o filho porque ama. Veja, pais normais disciplinam seus filhos, mas não o vizinho, ou não aquele que está na rua. Por quê? Porque não vão ouvir, não vão receber, mas nós disciplinamos a quem nós amamos, entende? Nós amamos e por isso nós disciplinamos como pais e do Senhor também. Então hoje também há a disciplina de Deus. Deus está sempre nos ensinando, nos corrigindo. E muitas vezes é por situações que nós passamos, por vexames, por exemplo. Quando nós passamos por vexames, é uma oportunidade, claro, de Deus nos mostrar que nós andamos pelo caminho errado. Não deveríamos ter ido lá. Nós fomos porque nós tomamos a decisão errada de ir para aquele caminho. Então, às vezes, Deus permite ali o vexame para que você volte para a vereda, volte para o caminho certo. E isso é uma disciplina de Deus, ok? Agora, versículo 13. Feliz o homem que acha a sabedoria. Eu quero dizer que vocês são felizes, porque vocês estão encontrando a sabedoria aqui na palavra de Deus. Então, o fato de vocês estarem aqui me ouvindo, e ouvindo, na verdade, não a voz de um homem, mas a voz do Senhor através da minha vida, porque eu estou falando, é a palavra, estou lendo, é a palavra ao seu coração. Então, veja, feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Veja, esse é um outro texto que você pode decorar. Então, feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o quê? Conhecimento. Você deve ser aquele que está em busca da sabedoria. Quem é a sabedoria? A sabedoria é Cristo. E onde está a sabedoria? Na palavra. Então, quanto mais você se volta para a palavra, mais a sabedoria vem ao seu coração. E quanto mais sabedoria, mais bênçãos virá sobre a sua vida. Então, é por isso que nós estamos aqui, nesses 31 dias do mês de julho, sendo inspirados na sabedoria. E eu quero te convidar a estar comigo. Se você entrou agora, não sabe o que nós estamos falando, né? Nós estamos compartilhando o livro de Provérbios. Serão 31 dias que nós estaremos compartilhando as verdades da palavra de Deus sobre a sabedoria. Então, feliz. Então, você quer ser feliz? Ache a sabedoria. Feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é o lucro que a sabedoria dá do que a prata. Uau! Melhor é o lucro, viu? Você buscar a sabedoria. Melhor é o lucro que ela dá do que a prata. E melhor é a sua renda do que o ouro refinado. Uau, que poderoso! Então, a renda é muito maior do que o ouro. O que é a sabedoria? É o tesouro da sabedoria. Então, nós devemos buscar sabedoria. Nós devemos aprender a sabedoria divina. Nós precisamos orar pelo Espírito de sabedoria como Paulo orava. E essa é a minha oração para você. Eu quero que você tenha muita sabedoria. E você vai ter muita sabedoria da parte de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Otávio? Amém, Elaine? Amém, Fábio? Então você vai encher-se de sabedoria, como nunca antes. Eu acredito no poder da palavra de Deus. Então é melhor o lucro, é melhor o resultado, a renda da sabedoria. Uau, poderoso isso. Mais preciosa é do que pérolas. E tudo que pode desejar não é comparável a ela. Não tem nada que é mais valioso do que a sabedoria. Uau, então nós temos que buscar a sabedoria. Temos que ir atrás da sabedoria, Natan. Temos que estar aqui aprendendo a palavra de Deus. Por isso eu gostaria não apenas que você me ouvisse aqui, que você fosse ler um capítulo por dia de Provérbios, durante apenas esse mês. Separe um mês para falar: Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para cuidar da minha casa. Me dá sabedoria para cuidar dos meus filhos. Me dá sabedoria para cuidar das minhas finanças. Me dá sabedoria no ministério. Me dá sabedoria para lidar com as pessoas ao meu redor. Me dá sabedoria com os problemas que sobrevêm na minha vida. Me dá sabedoria. Me dá sabedoria para liderar, para cuidar da minha célula, para conduzir o rebanho do Senhor para o propósito que Ele tem para a vida deles. Então veja, a sabedoria precisa ser parte das nossas vidas. E eu estou pedindo para você, separe esse mês. Sabe, dedique esse mês para dizer: Senhor, eu quero sabedoria. Separe livros para você ler. Talvez de áreas que você ainda precisa da sabedoria de Deus.
Tem tantos livros preciosos que você pode ler e falar, não, esse mês de julho eu vou ler como eu nunca li. Eu vou conhecer de Deus que eu nunca conheci. Isso é tão precioso. Eu estou te dizendo isso como um pastor que te ama. Vá buscar sabedoria nesses dias. Separe, você vai ver que você não vai ser mais o mesmo. Coisas vão mudar na sua vida à medida que você pedir. A Bíblia diz, Tiago diz isso, se você quer sabedoria, peça, porque Deus dá liberalmente. Entende? Então nós vamos nos encher de sabedoria, que é precioso, né? Não tem nada que se compare a ela. Versículo 16 é um texto que você pode memorizar. Diz assim, o alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Então veja, numa mão está o alongar-se da vida, a longevidade. Na outra mão está riquezas e honras. Uau! Então você vai ver muitos dias nessa terra com riquezas e honra. Uau! Isso é que a sabedoria produz. Sabedoria divina. Eu não estou falando da sabedoria humana. Eu não estou falando de um conhecimento natural simplesmente. Não. Isso tem um certo valor aí para o mundo. Mas nós temos a sabedoria divina. Não é sabedoria humana, é sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é conhecer a Cristo e aprender de Cristo. Essa é a verdadeira riqueza. E é isso que nós precisamos. E que mais? Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas, paz. Mais uma vez, a sabedoria que traz a paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Mais uma vez, está dizendo, felizes são aqueles que retêm a sabedoria. Felizes são aqueles que são sábios em Cristo Jesus, que têm um saber espiritual, que têm um conhecimento divino. Uau, isso é glorioso, isso é poderoso. Eu espero que seu coração se enche de fé, de que Deus quer derramar sabedoria na sua vida. Por isso não é por acaso que você chegou aqui. Não é por acaso que Deus nos conectou nesses dias, porque com certeza Deus quer nos levar a um crescer de sabedoria. Eu preciso, todos os dias. Então eu sou o primeiro que necessita de sabedoria, até mesmo para compartilhar com você. Eu preciso da sabedoria de Deus. Eu preciso da graça divina. Eu preciso saber como tocar o seu coração de uma forma que você entenda. Você receba. Eu preciso. Todos nós precisamos da sabedoria divina. Versículo 19. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Com certeza. Com inteligência, estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Olha a sabedoria de Deus para fazer tudo isso que ele fez. Toda a criação revela um Deus sábio, um Deus que conhece. Uau! E nós podemos aprender desse Deus. Aleluia! Filho meu, não te aparte dessas coisas dos teus olhos. Guarda a vereda, a verdadeira sabedoria e o bom siso, o bom propósito, o bom senso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o seu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçarás o pé. Então se você aprender a verdadeira sabedoria, você vai andar seguro. Você não vai tropeçar. Quando te deitares, você não vai temer, você vai dormir, você vai descansar. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Você não vai ter aquele sono pesado, aquela coisa ruim. Não, vai ser suave. Por quê? Porque você aprendeu a verdadeira sabedoria. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Então você não vai temer as lutas e as perseguições ou os ataques do inimigo, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Ou seja, Deus vai te proteger quando você aprende a sabedoria, quando você conhece quem o Senhor é. Sabe que Ele é por você. Aleluia. Se você crê, diga amém. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, versículo 27, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Então, se Deus te colocou, então, ali a oportunidade de fazer o bem, então faça. Não diga ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei se o tens agora contigo. Então, alguém pediu algo para você, você pode fazer, está nas suas mãos fazer, então ajude ao outro. Isso é sabedoria. Isso é ser como o Senhor, ajude.
abençoe, estenda as mãos, faça o bem para aqueles que necessitam. Olha o ensino da palavra de Deus, é o que a Bíblia nos mostra. E aí, versículo 33, a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porque eles não estão debaixo da graça de Deus. Porém, a morada dos justos, ele abençoa. Nós somos justificados em Cristo Jesus. A nossa justiça é Cristo. Então, a morada dos justos, ele abençoa. Você que é justo em Cristo, porque você se entregou ao Senhor como o seu Senhor e seu Salvador, você agora pertence a Ele, você agora é filho de Deus, agora você foi justificado. E agora, porque você foi justificado, não há mais condenação sobre a sua vida, não há mais culpa sobre você. A Bíblia diz, a morada do justo, ele abençoa. A casa do justo, ele abençoa. Quantas casas abençoadas nós temos aqui? Você tem uma casa abençoada. A sua casa é abençoada em nome de Jesus. Aleluia. Você pode escrever aí, a minha casa é abençoada. A minha casa é abençoada. Eu vou colocar aqui, eu quero que você escreva também, como aquele que crê nessa palavra. A minha casa é abençoada. A minha família é abençoada. A minha esposa Silvia é abençoada. Meus filhos, a Rebeca, Samuel e Mateus são abençoados. Amém, Natan? Sua casa é abençoada. Seu esposo, suas filhas são abençoados em nome de Jesus. Franciele, a sua casa é abençoada. Seus filhos, seu marido são abençoados. Aleluia. Minha esposa querida aqui. A minha casa é abençoada. Nossa casa é abençoada. Aleluia. A Ângela, a sua casa é abençoada. Muito abençoada. Murá, sua casa é muito abençoada. Sua esposa, seus filhos queridos, aleluia, que gostam de futebol. Não vou falar para que time você torce. Tá vendo que eu tô de verde. Fábio, a sua casa é abençoada. Seus filhos são muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Sabe, é muito importante você crer nisso. Está escrito, a morada do justo, ele abençoa. Então existe uma bênção para quem foi justificado pelo sangue de Jesus. Não tem a ver com o que eu fiz, tem a ver com o que ele fez na cruz. Tem a ver com ele, tem a ver com a cruz de Cristo. Aleluia, ué, sua casa é abençoada em nome de Jesus. Amém, Michele, sua casa é muito abençoada em nome do Senhor Jesus. Otávio, sua casa é abençoada. Érica, sua casa é muito abençoada em nome do Senhor Jesus. Veja, nós cremos nisso, nós cremos no que a Bíblia diz. Nós cremos na graça, nós cremos no favor imerecido do Senhor. Em nome de Jesus, Elane, sua casa é abençoada. Versículo 34. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. O fato de você estar aqui mostra que você é humilde. Por quê? Porque o humilde quer aprender. O humilde, ele para ouvir porque ele reconhece que não tem, mas ele então recebe, então ele vem para receber. Esse fato de você pedir ao Senhor mostra humildade. O fato de você parar para ouvir alguém pregando, isso te mostra a humildade. Então, Deus dá graça aos humildes. Então, essa humildade de falar, Senhor, eu vou aprender, eu vou ouvir o pastor, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar ao Senhor. Tudo isso nos mostra humildade. E quando nós temos essa disposição em ir ao Senhor, em se voltar ao Senhor, o resultado é que ele concede o quê? Graça. Graça está disponível para quem se volta para o Senhor, para quem se volta a Ele. E aí o versículo 35 para encerrarmos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia, ou seja, a vergonha. Então os sábios herdarão honra, você vai ser honrado. O fato de você aprender durante esse mês e ser semeado na palavra sobre sabedoria, eu quero dizer que Deus vai te colocar em posições de honra. Deus vai te colocar em posições em que você vai ser honrado dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua igreja, no seu ministério, no seu trabalho, onde você estiver, você vai ser colocado em honra, porque eles vão perceber a sabedoria de Deus. Eles verão que sobre você existe uma sabedoria do Senhor que
que toca a vida deles, que influencia a vida deles, que inspira a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Essa é a mensagem que eu creio que Deus tem para você, para sua casa, para sua família, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, que alegria poder estar com você, compartilhando essas verdades. E eu vou orar por você. Mas antes disso, saiba que tem muito valor que você está fazendo aqui hoje, ouvindo a palavra. Continue ouvindo, continue recebendo. Mesmo que às vezes você não vai conseguir ouvir todos os dias, às 7 horas da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, 8 horas no Brasil, mas você pode depois ouvir e receber, e dizer amém, e crer, e absorver esses ensinos, porque à medida que a palavra foi entrando, a Bíblia diz que a palavra não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi designada. E aí, então, uma vez que ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada, então ela vai produzir frutos, vai produzir resultados. E aí você vai ver que você vai começar a dar frutos. Quais frutos? Frutos de sabedoria. Aquilo que você não sabia, Deus agora vai te ensinar. Caminhos que você estava indo tortos, agora Deus vai endireitar. Veja, tudo isso é o que Deus tem para você. Isso vai trazer saúde física para você, saúde emocional. Com certeza vai mudar o ambiente da sua casa. A sabedoria. Agora, existe resistência? Existe resistência. Então, fique atento para que o diabo não roube o que Deus está fazendo com você e o que vai fazer nesses dias, nesse mês de julho, que é o mês da sabedoria. O mês em que nós vamos compartilhar verdades tão poderosas como nós estamos compartilhando aqui hoje. Então, não deixe que nada te impeça de estar aqui. E chame alguém para estar com você. Chame outros para também ouvir a palavra. Chame outros para ler o livro de Provérbios. Chame outros para compartilhar junto com você essas verdades. Para estarmos juntos aqui, com certeza, aprendendo mais do Senhor, não é? O humilde sabe que precisa de sabedoria, que é Cristo. É verdade, nós precisamos de Cristo, Angela. Essa é a verdade. Nós precisamos dele. Ele é a nossa sabedoria. Afinal das contas, o que nós estamos fazendo aqui é buscando a Cristo. O que ele tem, o que ele é. Então nós estamos aqui por causa dele e para ele, em o nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você, liberar palavras de bênçãos e, claro, orar por espírito de sabedoria, como Paulo orava, e eu vou orar também por nós, em nome de Jesus. Pai, nessa hora, concede-nos espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento da tua verdade. Abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso entendimento, dá-nos discernimento espiritual para vermos as verdades do Senhor e sermos transformados pelo Senhor. Como a tua palavra diz, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu creio que à medida que eu trago o Senhor para a minha vida, para a minha história de vida, o Senhor muda a minha vida, o Senhor transforma a minha vida, o Senhor transforma a vida dos meus irmãos. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, há uma sabedoria da parte de Deus vindo sobre os meus irmãos, há uma graça abundante sendo derramada enquanto nós ouvimos a palavra, nós somos transformados, nós somos mudados. Oh Deus, como nós cremos no poder da palavra e como nós cremos que essas palavras semeadas no nosso coração vão produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro o espírito de sabedoria e de revelação sobre a vida dos meus irmãos e eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que eles saberão responder no meio da adversidade, que eles terão sabedoria para os seus casamentos, eles terão sabedorias para lidar com seus filhos, eles terão sabedoria no ministério, eles terão sabedorias com as suas finanças, com o trabalho das suas mãos. Em nome de Jesus eu declaro a sabedoria da parte de Deus em todas as áreas, sabedoria para lidar com sua saúde, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos que a tua sabedoria, Senhor, vai nos mudar em todos os aspectos e vai nos abençoar em todos os aspectos das nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. É isso que nós cremos, é isso que eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, a sabedoria do alto que é Cristo, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia! Glória a Deus! Que bênção poder compartilhar com você essa verdade da palavra de Deus, com cada um que está aqui. E agora eu espero que você ore também por mim, pela minha casa, pela minha família, pelo meu ministério e também compartilhe aquilo que você tem recebido aqui, tanto aqui pelo Instagram ou pelo YouTube. Envie para um maior número de pessoas essa ministração.
com certeza eles vão ser edificados, inspirados em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quer dizer que eu amo vocês, nós estamos juntos. Obrigado pela sua disposição em estar aqui comigo. Com certeza tem Deus que está atraindo o seu coração para uma grande sabedoria que Ele quer dar a cada um de vocês. E isso vai mudar a história de vocês, em nome de Jesus. Vocês não serão mais os mesmos. Vocês vão ver o que vocês nunca viram, vão experimentar o que vocês nunca experimentaram nesse mês de julho. E vai ser glorioso. Aleluia. E amanhã nós estamos de volta todos os dias. Pela graça de Deus, se assim Deus permitir, nós estaremos juntos todos os dias. Todos os dias. Vamos nos encher de sabedoria em nome do Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço. Deus abençoe cada um.